Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, gente. A minha gatona aqui hoje pra falar do quê? Do 10 De matemática. de matemática. Tem que falar mais alto, hein? Senão eles não vão te ouvir. Tá tímida. Ô, pessoal, e pra falar do 10 da Letícia hoje, quero fazer um pouquinho diferente, tá? Eu quero ler uma passagem da Bíblia que vai estar ligado com o 10 de matemática, tá? Então já vou direto, porque meus vídeos sempre ficam longos, imagina fazendo uma leitura aqui, mas é pequenininho, tá? Ó, tá em Marcos 11, versículo 15, tá? Não, desculpa, versículo 12, tá? Marcos 11, versículo 12, tá? No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi lá ver para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira, agora bem atenção aqui, tá, pessoal? Que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os discípulos ouviram isso. Beleza, até aqui, né? Aí vou continuar aqui, tá? Mas vou ir mais rápido agora. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos que compravam e vendiam naquele lugar. Isso aqui é um dia depois, tá, pessoal? Que Jesus chega em Jerusalém, tá? Em cima do jumentinho e tudo mais, tá? Derrubou as mesas do que trocavam dinheiro e as cadeiras do que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas estava escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Então, Jesus pôs todo mundo para correr ali, que estava usando o templo para comércio, tá? Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele, porque o povo admirava seus ensinamentos. Agora, o ponto que eu quero destacar está chegando, tá? De tardezinha, Jesus e seu discípulo saíram da cidade. Agora, no dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus e afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e jogue no mar. Se não duvidarem do seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. Beleza? Então agora a gente começa a contar a história do 10 da Letícia e depois eu volto nesse texto, tá? Beleza? Pessoal, então, quando a Letícia passou por aquele momento difícil, que a gente já contou lá naquele primeiro testemunho da Letícia, minha gatona, a gente teve que trocá-la de escola. E o que aconteceu? A Letícia sempre teve dificuldade de matemática. E como ela tava. Ela dá até risada. E como ela tava meio abalada emocionalmente, foi bem difícil ali aquele primeiro semestre para ela no colégio que ela tava. Então você ficou com uma média bem baixa, né, filho? Foi 3, 4. 3, 4. E ela tinha que fazer recuperação para tentar recuperar essa média. Mas o que acontecia? Se ela fosse fazer recuperação, ela não poderia mudar de escola naquele momento, porque a escola que ela ia mudar ia iniciar antes da recuperação. Você lembra? Nossa, eu lembrei disso agora, faz tempo. Tem cabeça boa. E aí, a gente ficou num dilema, porque a gente falou assim, e agora?
mantém a Letícia nesse ambiente, porque a Letícia já tinha melhorado bastante, né? Volta lá, conviver com aquelas pessoas que estavam prejudicando ela, ou vai para outra escola, mas sem fazer recuperação. E aí eu e a Deise conversando bastante, eu falei, não, vai, faz recuperação. Aí a Deise falou, não, vamos colocar lá na outra escola, que eu acho que vai ser melhor. Eu falei, Deise, mas ela vai ir com a média muito baixa, ela já tem dificuldade com matemática, vai ser difícil. Aí a Deise falou, não, fica tranquilo que eu vou pegar com ela todas as tardes e a gente vai tentar recuperar isso. Beleza. Aí a Deise foi lá, conversou com o pessoal da escola falou, não, fica tranquilo, se precisar lá no final, for poucos pontos, a gente se reúne com o conselho, qualquer coisa a gente faz algo ali para tentar ajudar vocês a passar de ano, fica tranquilo. Beleza, daí a Letícia foi com média 4, 3 para outra escola. E ela tinha que tirar quase que um 10, né, filho? Pra recuperar. Aí a Deise começou a estudar com ela todas as tardes, tá? E ela começou a melhorar, tá? Começou a melhorar. Mas o duro é que a régua tava muito alta, né, filho? Não era 6, 7 que ia resolver. Tinha que ser 9 e 10 só. E ela... Desde pequena eu tirava 10, imagina no sétimo ano, gente, o que é isso? E aí, o que aconteceu? Nossa, aí a Deise começou a surtar também, né? A Deise é uma excelente mãe, mas como professor de matemática, né? A Deise vai matar eu hoje. E aí, meu, a Deise começou a ensinar a Letícia, e a Letícia não entendia direito, a Deise brava, e começou a virar um caos dentro de casa. Eu tinha mais medo dela do que tirar de reprovar, sabe? E aí, né, porque a Deise queria ajudar, né, pessoal? Não é que a Deise é ruim, é que eu queria ajudar, mas a Deise tem um jeitão dela, né? E aí, beleza. A Deise pegou e falou, Leandro, não dá, a gente vai precisar de ajuda. E aí a Deise entrou em contato com uma amiga nossa, que é a Maria, esposa do Érico, dois amigões nossos aí. E a Maria indicou uma pessoa aqui de Assis, que é professor de matemática e português. Como que é o nome dele, Letícia? Hugo. O Hugo. E aí a Letícia começou a fazer reforço com ele. E foi bem naquele momento que a Letícia participou do Face a Face. E lá no Face a Face, ela tinha que fazer, nos últimos dias ali do Face a Face, ela tinha que fazer alguns pedidos, né, filha pra Deus, né? E um deles foi tirar 10 em matemática. Olha só, pra vocês verem como que era um negócio tão difícil, né, filho? Era considerado até um milagre. Nossa, preciso pegar pesado? Você pediu pra Deus. Mas beleza, voltando, filho. Então, né, aí ela começou a melhorar muito com o Hugo, tá? Melhorar mesmo, tirando 8,5, né, filho? Mas o que aconteceu? Chegou na última prova, ela tinha que tirar 9,5 para conseguir fechar ali no limite, né, do ano. E na última prova, ela tira... É isso. Não, antes, 9,25. Faltou 0,25 para fechar a média. Você lembra? E aí, ela chegou pra mim toda feliz, mostrou os 9,25. Cara, não acreditei, né? 9,25, fiquei super feliz. Mas a Deise falou, mas não fecha a média. Aí eu falei, Deise, fica tranquila, né? A escola falou que ia ajudar caso precisasse, né? E aí, ficou esperando uma semana. Uma semana depois, aparece que a Letícia estava de recuperação. Não aliviaram, 0,25, cara. Aí o espírito de revolta tomou conta do Leandro. Eu não acreditava que por 0,25 não deixaram a menina passar. Eu falei assim, não acredito nisso, cara. A menina tava com 3 de média, olha as notas que ela vem tirando e não deixaram ela passar. E aí agora já começa a ligar com aquele texto, tá? Que eu li, tá, pessoal? Porque lá fala o seguinte, né? Tem 2 pontos ali muito importantes do que a gente leu ali fala, né? Por isso afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já aconteceram, e tudo isso lhes será dado. A Letícia já tinha orado e pedido isso lá no Face a Face. Então era questão de tempo. Mas qual tempo? Nosso tempo? O tempo da Letícia? Não, o tempo de Deus.
tá? E aí Deus faz as coisas de forma que até pra gente aprender, né? Então eu fiquei revoltado naqueles 9,25, né? E eu até brinquei quando ela mostrou os 9,25 pra mim. Eu falei, pô, filha, não foi esse ano o 10, hein? Mas ano que vem você vai tirar o 10. E aí quando ela foi pra recuperação, eu fiquei revoltado, não entendi por que que tava acontecendo aquilo. E aí ela foi pra recuperação, e aí na recuperação, É isso. 10. Aí, pessoal, é o tal da figueira, tá? É o tal da figueira que quando Jesus chegou na figueira e foi comer o figo e ele não achou, ele falou assim, ó, que nunca mais ninguém coma das suas frutas. Mas o que que acontece? Continuando o texto, está escrito assim, e os seus discípulos ouviram isso. Então, os discípulos olharam para o outro, viram Jesus falando aquilo, olhou para a figueira normal, um deve ter olhado para o outro e pensado assim, ih, falhou, alguma coisa não deu certo dessa vez, porque a figueira tá normal, tá do mesmo jeito. Mas o que acontece, né? Às vezes a gente pede as coisas e a gente não enxerga a mudança logo de imediato, né? E leva um tempo para acontecer, né? E foi isso, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, às vezes, quando a gente pede algo, a gente quer de imediato, né? A gente é imediatista, né? É um grande problema aí da humanidade, né? E os discípulos olharam para o outro naquele momento que Jesus falou que não entenderam nada, né? Mas no dia seguinte, o, o Pedro falando, olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Então, o que acontece, pessoal? Às vezes o milagre está acontecendo, mas a gente não está enxergando. Então, quando eu questionei aqueles 9,25 da Letícia, o milagre estava acontecendo, mas ainda a gente não estava enxergando. Tinha um propósito naqueles 9,25, né, filha? Até fico emocionado de lembrar. E você chorando? Tô até assustada. Não, tô só emocionado. Então, assim, às vezes o milagre está acontecendo e é só questão da gente ter paciência e esperar. Beleza? E aí, do mesmo jeito que no outro dia eles viram que aquela figueira estava seca, a Letícia, na última prova do final do ano, tirou 10, né, filha? Era o último dia de aula ainda, então Último dia ou de era aula. conselho ou era naquela hora. E detalhe, pessoal, eu até brinquei com ela quando ela me mostrou os 9,25. Falei assim, não foi esse ano, mas se Deus quiser vai ser o ano que vem que você vai tirar seu 10. Mas Deus veio e nos deu mais uma lição, né? Que não é do jeito que vocês querem, não é no seu tempo. Então creia forte em oração, que tudo que você pedir em oração, de coração, Ele vai nos dar. Né, filho? Só falta tartaruga, hein? É isso aí, pessoal. Essa é a história do 10 da Letícia. O tempo de Deus. Então, se vocês estiverem passando por algum momento difícil, vocês tiverem pedido para Deus, creem que vai dar certo, mas a gente tem que ter ciência que vai acontecer no tempo dele e não no nosso tempo. Beleza? Isso aí. Desejo a vocês um final de domingo abençoado. Uma semana linda, né, filho? Uhum. Todos fiquem com Deus. Manda um tchau, filho. Tchau, gente. Tchau. Beijão. Tchau.